Na Flórida, o Jake Portman é um adolescente que sente que não se encaixa com as outras pessoas. Ele trabalha em um supermercado e sempre acaba sendo intimidado pelo pessoal que estuda com ele. A gerente dele, que se chama Shelly, acaba chamando ele porque tem um telefonema esperando por ele. Então, ela leva ele para a casa do seu avô, que se chama Abe. Mas ainda no telefone, o Abe fala pro Jake não visitar ele naquele dia, porque é muito perigoso. Pelo telefone, o Abe parece estar paranoico e frenético, mas isso não incomoda o Jake, porque ele sabe que o seu avô foi diagnosticado com demência. Então, na rua do Abe, o Jake e a Sherry acabam avistando um homem com os olhos brancos no meio da rua. Ele parece ser muito assustador, mas quando o Jake entra na casa, ele acaba descobrindo que ela está toda revirada e o Abe não estava em lugar nenhum. O Jake avisa a Shelly que alguém entrou ali, então ela volta pro carro para pegar a arma dela. Ali no bosque, o Jake acaba vendo a lanterna do Abe. Ele vai lá dar uma olhada para ver se encontrava o avô dele. A lanterna tá cheia de sangue, então ele decide continuar entrando no bosque para ver o que aconteceu. Nessa, ele acaba encontrando seu avô inconsciente e sem os olhos. O Jake liga para a emergência para pedir ajuda. Bom, o Abe ainda tá vivo e ele avisa pro Jake que ele deveria ir para longe dali. Ele fala que o Jake precisa ir à ilha e ir para a fenda de 3 de setembro de 1943. O Jake está muito intrigado com as palavras do seu avô, mas ele promete fazer o que ele diz. Então o Abe acaba morrendo ali mesmo, meio que em paz. Mas quando a Shelly se aproxima dos dois, uma criatura de aparência sinistra acaba aparecendo e a Shelly vira bem rápido e dá 3 tiros. Mas parece que não tem nada ali. Apenas o Jake pode ver aquele monstro. Consequentemente, depois desse incidente traumático, o Jake acaba tendo que ir para uma terapeuta. Ele tem que fazer uma avaliação mental e ele explica para o terapeuta que ele não tem certeza que tem algo errado com ele. Toda essa situação confunde bastante a cabeça dele. Ele lembra da época que o seu avô contava histórias fantásticas sobre o encontro dele com monstros e criaturas míticas. Mas o pai do Jake, que se chama Frank, não gostava muito das histórias que o Abe contava. Essa história era sobre uma casa mágica onde cada criança da casa é única. Eles possuem habilidades estranhas. Então o Jake perguntou pro Abe o porquê ele foi enviado para aquela ilha, e ele explicou que era por conta de monstros. O Jake sempre acreditou naquilo e até contava para os seus colegas, e por conta disso, ele acabou virando motivo de piada. Depois de ficar mais velho, ele parou de acreditar nas histórias do Abe, e ele acabou ficando bem triste com isso, mas entendeu as dúvidas que o Jake tinha. Só que depois que o Abe morreu, o Jake quis ir atrás para saber mais dessa história, e ele até consultou a terapeuta dele para ver se essa era uma boa ideia de ir até a ilha, e ela incentiva eles a irem até lá. Então na balsa, o Jake e o Frank acabam vendo um pássaro peregrino bem em cima deles. E na história do Abe, ele sempre falava que a Miss Peregrine poderia se transformar em um pássaro. Então lembrando disso, o Jake acaba gritando e se apresenta como neto do Abe. Eles chegam até a ilha e se instalam no único hotel que tem ali. O Jake gostaria de ir até o orfanato que o avô dele falava tanto. Então, o pai dele acaba pagando para os dois moleques aí levarem ele até lá. Então, finalmente chegando lá, nós podemos ver que o lugar foi completamente destruído. O Jake acaba voltando pro hotel onde ele se hospedou e, meio que desapontado, o Og, que é um cara cego, explica pro Jake que os alemães bombardearam o orfanato em 3 de setembro de 1943. Ele continua falando que nenhuma das crianças sobreviveram, incluindo a senhorita Peregrina. Mas, no dia seguinte, o Jake vai até o orfanato novamente para dar uma olhada e ver o que aconteceu de fato ali. Mas quando ele chega no segundo andar, ele acaba vendo uma garota. Ele fica em choque e começa a correr. Mas nessa, ele começa a ver outras crianças ali na casa também. Então, ele acaba caindo de cara no chão e desmaia. Mas quando ele acorda, ele está sendo carregado pela Brownie, uma garotinha que tem uma força incrível. Nessa, ele acaba vendo as outras crianças também. Emma, a garota que levita se estiver seus sapatos de chumbo, os gênios mascarados,
Olive, a garota que pode controlar o fogo, a Brownie, que tem super força, e o Millard, que é um garoto invisível. O Jake acredita que eles estavam mortos e pergunta para eles se eles estavam mortos, mas eles acabam explicando que não é bem assim. Então as crianças entram em uma caverna onde tem um portal, mas o Jake, assim que sai dali, corre pro hotel onde ele estava hospedado, mas agora tá tudo diferente. Então, eles começam a querer brigar com o Jake, mas as crianças ajudam ele a sair daquela situação e levam ele direto pro orfanato. A Miss Peregrine já sabe muito bem o que aconteceu com o Abe e decide oferecer um chá pro Jake. No jardim, o Jake acaba conhecendo mais crianças peculiares. Fiona é uma garota que pode controlar as plantas. Claire é uma garota com uma boca na parte de trás da cabeça. Hug é um menino que tem abelhas vivendo dentro do seu corpo. E Horace é um garoto que tem os sonhos proféticos. Mas depois disso, o Jake acaba ajudando a Emma a flutuar até o topo da árvore para colocar o esquilo de volta lá. Então, em um dos quartos, o Jake acaba conhecendo o Enoch, que é um menino que pode trazer os mortos de volta à vida por um breve período de tempo. Ele é o mais intimidador das crianças e mostra seu poder fazendo uma briga entre bonecos acontecer. Então a Emma vai até lá para chamar ele para o jantar. Depois desse momento, que não foi lá dos melhores, eles acabaram indo ver as projeções do Hermes, que são sonhos que ele teve. Muitas vezes são sonhos aleatórios, mas também podem ser o futuro de todo mundo ali. Nesse sonho, ele acaba vendo Jake e a Emma se beijando e também alguns vilões por ali. A senhorita Peregrine acaba vendo que isso está incomodando a Emma e corre para desligar o monitor. Então, todos eles foram para fora para o reset, já que eles estão presos em 3 de setembro de 1943, durante um ataque da Segunda Guerra Mundial. E bom, um pouco antes da bomba cair sobre a casa e matar todos eles, a senhorita Peregrine acerta o relógio para voltar 24 horas. Eles não podem viver fora dessa bolha, porque senão os anos vão alcançar eles e eles vão morrer. A Emma leva o Jake de volta para a caverna e ele mostra para ela o que é um celular, o que é um telefone. Ele chegou até a tirar uma foto, que é um momento muito legal deles juntos. Mas nessa, o pássaro acaba voando para dentro da caverna e bate de cara na parede. A Emma leva ela para casa, então voltando pro tempo dele, o Jake acaba vendo o seu pai que estava procurando por ele e estava bem bravo. Só que nessa, um fazendeiro acaba chamando eles para perguntar sobre algumas ovelhas que morreram. Mas nessa, eles acabam indo embora. No dia seguinte, o Jake e o pai dele acabaram indo juntos para a praia. E nessa, eles encontraram um cara que tira foto de uns pássaros raros, igual o pai do Jake. O Jake, na primeira oportunidade, acaba voltando para 1943. E ele vê que aquele passarinho era a mulher vista naquele sonho. Mas a Emma e o Jake foram dar uma volta sozinhos. Ela queria mostrar para ele um lugar escondido que era só dela, mas não para por aí. Ela ainda leva o Jake para ver a senhorita Peregrino lutando contra uma besta assustadora. Aparentemente, só ele consegue enxergar essas criaturas, e ele também é uma criança peculiar. Esses monstros também eram, mas eles queriam viver para sempre. Então, eles pegaram uma Peregrino e acabaram fazendo experimentos com ela. E isso acabou transformando eles nessas criaturas. Mas com o tempo, alguns deles conseguiram voltar à sua forma original, consumindo olhos de crianças peculiares. Quanto mais olhos eles comerem, mais humanos eles ficam. E isso acaba fazendo o Jake perceber que os monstros comeram os olhos do avô dele. Então, a senhorita Peregrino avisou que eles iriam sair dali, mas o Jake falou que não poderia ir junto. Então, ele acabou voltando para o seu pai. Mas nessa nós acabamos vendo que aquele velhinho cego tinha morrido. O Jake percebeu o perigo que tinha ali e correu para avisar o pessoal. Mas nessa, aquele fotógrafo de pássaros acabou correndo atrás dele. E nós acabamos descobrindo que ele é o líder daquelas criaturas que tinham feito os experimentos. Ele captura o Jake e obriga a senhorita Peregrino a se entregar, porque senão
a coisa iria ficar feia. Então depois de fato ele acabou indo embora. Mas nessa a senhorita Avacen acaba sendo puxada por um buraco na parede. As crianças começaram a gritar de medo e elas tentam ir para um lugar seguro. O Jake atira no bicho, mas ele não para de correr atrás das crianças. Eles até tentam sair pela janela, mas o monstro ainda tá ali. Já está bem escuro e as crianças conseguem pular na árvore e sair correndo. Então esse era o momento exato do reset, porque os alemães chegaram e jogaram uma bomba na casa, matando o monstro. Nessa, a fenda acaba se fechando e as crianças têm que dar um jeito de entrar em uma outra fenda, porque senão elas vão morrer. Eles acabam tendo a única chance de escapar, pegando aquele barco que a Emma usava do esconderijo. E assim, eles conseguem passar por uma outra fenda para salvar a Peregrine. A Emma voando dá um jeito de chamar a atenção deles, e quando eles chegam para lutar, eles acabam sendo surpreendidos por um monte de bolas de neve que deixou os monstros à vista para todo mundo. Então assim, o Enoch acabou fazendo os esqueletos do navio voltarem à vida para lutar contra esses monstros. De fato, isso funciona muito bem, e eles conseguem acabar com vários monstros. Assim, eles vão tentar acabar com os outros. Mas para nossa surpresa, agora nós temos dois Jakes. Um deles era o vilão, só que o nosso herói de hoje dá um jeito de se mostrar ser o verdadeiro. Até porque só ele consegue enxergar os monstros. E assim, o nosso vilão foi de fato derrotado. Todas as crianças voltaram para uma fenda nova que a Peregrino iria criar. E o Jake voltou para ver o seu avô que sobreviveu, porque eles conseguiram acabar com o barão antes dele matar o Abe. Mas tem uma coisinha faltando aqui. O Jake resolveu que queria voltar para ficar com a Emma, e ele deu um jeito de chegar até ela em 2016 para finalmente poderem ficar juntos.